Trump diz que acabou a guerra do Irão, mas não parece. Pois é, essa contradição gigantesca é basicamente o que está ditando as regras da geopolítica de hoje. Olha, se a ideia é entender esses fatos super complexos de um jeito visual e direto ao ponto, já aproveita e inscreva-se no nosso canal. Hoje, a nossa análise vai destrinchar as fontes mais recentes sobre essa suposta paz oficial, que, na verdade, ela esconde um cenário global de muita tensão, umas jogadas legais bem astutas e, claro, um impacto que está prestes a estourar no mercado mundial de energia. Vamos lá? Esse contraste brutal define muito bem a situação atual. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o aviso oficial enviado ao Congresso americano. O documento diz com todas as letras que os esforços militares entre fevereiro e abril foram concluídos. Ou seja, no papel, a guerra acabou. Só que, dando uma olhada para o lado direito, a realidade ali no chão, ou melhor, no mar, conta uma história completamente diferente. Não existe nenhum acordo de paz assinado, e para piorar, os bloqueios navais continuam a todo vapor. E para entender essa desconexão gigante, a gente precisa entrar na nossa primeira parte, a brecha dos 60 dias. 60. Esse é o número mágico que dita o ritmo dessa manobra geopolítica. Funciona assim. A legislação americana estabelece que, se um conflito militar no exterior durar mais de 60 dias, o governo precisa pedir e pagar por uma autorização formal do Congresso. É quase como um período de teste militar gratuito para manter o elemento surpresa, sabe? Mas depois que esse prazo acaba, a conta chega. E as nossas fontes apontam que conseguir essa autorização no cenário político de agora seria financeiramente e politicamente totalmente inviável. E é aí que entra uma sacada jurídica, que ilustra brilhantemente a estratégia em jogo. Vamos acompanhar a linha do tempo juntos. A ação militar começa lá no dia 1. Conforme aquele limite do dia 60 vai chegando, o que exigiria aquela aprovação parlamentar super desgastante, o governo vai lá e simplesmente declara que aquele conflito específico acabou. Fim. Isso funciona basicamente como um botão de pausa no sistema legal. Ao anunciar essa tal paz, cria-se uma brecha onde, na teoria, uma nova ação militar pode começar amanhã mesmo. O relógio dos 60 dias zera, a gente pula o Congresso e a liberdade para agir continua intacta. Deixando um pouco a burocracia de Washington de lado, vamos para a parte 2, o estrangulamento de Hormuz. A situação lá no Estreito de Hormuz é de um impasse absoluto. Sério, a paralisação fica muito clara quando a gente olha os dados. De um lado, o Irã bloqueou a passagem de qualquer embarcação que não tenha bandeira iraniana e, em resposta direta a isso, os Estados Unidos liberam o tráfego global, mas bloqueiam e inspecionam ativamente qualquer navio que seja do Irã. O resultado? Um bloqueio mútuo. Quase nenhuma carga marítima consegue atravessar a região hoje. A repercussão desse cerco é severa, cortando a principal artéria financeira do regime iraniano, que é a exportação de petróleo. E o impacto disso vai muito além das fronteiras deles, viu? Atinge gigantes como a China, que agora está enfrentando sérias dificuldades para importar o petróleo de que eles precisam tanto. E para garantir que esse estrangulamento seja respeitado, o monitoramento é, digamos, implacável. Para se ter uma ideia, recentemente, um petroleiro iraniano tentou furar esse bloqueio dando a volta lá pelo Oceano Índico. Não deu certo. Foi interceptado, a embarcação foi confiscada pelas forças americanas e a tripulação inteira acabou detida. Mas mesmo com esse colapso comercial rolando, as negociações para acabar com o cerco simplesmente fracassaram. A divisão das exigências mostra exatamente o porquê disso. De um lado, a gente tem a condição do Irã. Eles prometem reabrir o Estreito de Hormuz, mas só se os Estados Unidos suspenderem o bloqueio primeiro. É inegociável para eles. Do outro lado, a intransigência americana. O bloqueio só acaba se o Irã abrir mão do enriquecimento de urânio, entregar todo o material nuclear e imediatamente. Como nenhum dos dois lados dá o braço a torcer, o acordo continua sendo um verdadeiro beco sem saída. E isso nos empurra direto para a parte 3. Vácuo de poder e crise interna. A realidade relatada pelas fontes lá de dentro é que a estrutura de poder máxima no Irã meio que colapsou. A cúpula da liderança foi eliminada e isso deixou um vácuo imenso, uma falta grave de um comando unificado. Sem um líder claro, imagina a situação. É uma sociedade fortemente armada, onde várias facções ficam disputando agressivamente o controle de tudo. Então, quando um grupo tenta negociar alguma coisa lá fora, logo descobre que uma outra facção rival simplesmente não reconhece aquele acordo. Fica impossível. Um dado super recente que sublinha muito bem a intensidade desse caos é este aqui. Teve uma explosão enorme na cidade iraniana de Zanjan, que acabou matando 14 membros da Guarda Revolucionária Islâmica. E sabe o que é mais alarmante, segundo as análises geopolíticas? Isso não foi um ataque de fora, não foi obra dos Estados Unidos ou de Israel, nada disso. Na verdade, isso aponta para disputas violentas entre as próprias facções internas que estão literalmente em guerra para dominar o Estado.
A revista The National Interest capturou a essência desse bloqueio de uma forma perfeita. Essa situação expõe uma realidade nua e crua. As elites iranianas, que controlam essa sociedade militarizada e lucram com ela, colocam a própria sobrevivência no topo da lista. Eles preferem 1000 vezes suportar a miséria econômica que está castigando o país do que demonstrar fraqueza, ceder os americanos e acabar perdendo os privilégios deles da noite para o dia. Basicamente, manter o controle político vale muito mais do que qualquer alívio nas sanções. Só que toda essa imobilidade tem preço, né? O que nos leva à parte 4, o efeito global, a ameaça do petróleo. Olha, o mercado global está agora mesmo na beira de um perigoso efeito dominó, que acontece em 4 etapas bem claras. O passo 1 é esse bloqueio contínuo do Estreito de Hormuz, que a gente acabou de ver. Isso empurra a gente para o passo 2. Países ocidentais e grandes consumidores já usaram quase todas as reservas de petróleo que eles tinham guardadas. Aí vem o passo 3, que é a consequência direta disso. Sem ter para onde exportar e sem espaço para estocar, as petroleiras no Oriente Médio são forçadas a simplesmente tampar e fechar os poços de extração, o que nos joga direto no passo 4. Com o fornecimento global ameaçado dessa forma, o mercado financeiro já projeta aumentos bem severos nos preços. E o ponto mais crucial aqui é entender a gravidade desse passo 3. Fechar um poço de petróleo não é como ir ali e desligar um disjuntor na parede. O processo de interromper a extração, mesmo em regiões super quentes, carrega um risco altíssimo de formar tampões de parafina dentro da estrutura. E se essa interrupção dura muito tempo, pode destruir permanentemente a capacidade de produção daquele poço. Ou seja, as empresas teriam que fazer perfurações completamente novas, do zero, no futuro, só para acessar aquele mesmo petróleo. Com a infraestrutura correndo esse risco todo e a cadeia de suprimentos paralisada, dá para entender por que bancos gigantes como JP Morgan assumiram uma postura abertamente pessimista. Essa previsão de alta expressiva nos preços não é só especulação financeira, é a matemática básica da logística em ação. A demanda global continua aí, viva e forte, mas a oferta de petróleo está travada, tanto fisicamente quanto politicamente. O que nos obriga a confrontar a questão final de toda essa análise. A gente tem relatórios oficiais declarando que a guerra acabou, servindo como um belo escudo legal lá em Washington. Enquanto isso, o estreito mais importante para a economia do mundo continua fechado e potências internas entram em colapso total. Diante de tudo isso, será que essa ilusão de paz é só a sala de espera para um conflito e uma inflação global ainda maiores? A resposta vai depender muito de quem piscar e ceder primeiro nessa guerra silenciosa. Fica aí a reflexão para a gente continuar acompanhando.